E depois, assim, são 2 títulos, importantes, tal, foi, 98, 98, 99 com o Vanderlei, É isso aí. aí depois chega 99 já foi o Oswaldo, né, já que o era o Vanderlei Oswaldo que o Vanderlei exatamente, saiu. o Vanderlei sai, na Sai, transição vem o Oswaldo de Oswaldo. Oliveira, né, que era auxiliar Era do auxiliar. do Vanderlei. Exatamente. E aí muita gente fala assim: "Ah, o Corinthians jogou aquele mundial, mas aquele mundial não é mundial", era mundial mesmo? Claro que é mundial, é 0 da FIFA. É, Tem fala: "Ah, não, tem aquilo ali é torneio de verão". é que eu falo pra todo mundo: "Tem a medalha, o bicho caiu na conta? Então tá valendo". O bicho era bom, o bicho foi bom? Ah, foi, na época foi. Pô, É, pra quem não ganhava nada, pô, qualquer bicho era é. maravilhoso, a Co verdade era essa. Vocês encararam aquele torneio ou aquele mundial da FIFA como assim, vamos chegar lá e vamos ganhar? Porque até então, a Libertadores já era um objeto de desejo dos clubes, Aham, exatamente. depois que o São Paulo ganhou em 92, 93, Uhum. outros clubes depois E saímos ganharam. e saímos na semi para o Palmeiras, né, em 99. 99 99 sai na aqueles semi. pênaltis lá e tal com o Exatamente. Marcão. Vocês chegaram naquele mundial olhando para ele como assim, tipo, não é o mundial mesmo, ou era tipo assim: "Vamos ganhar esse torneio e vamos ver qual que é"? Na verdade, claro que sim, porque aqui no Brasil é uma cobrança, exagerada de tudo, né. Aqui no Brasil, Sim, qualquer campeonato que se disputa, você é obrigado a ganhar. E aquele grupo já vinha já era ganhador, era um grupo ganhador, qual ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista de 99, aí ganhou o Brasileiro de novo, e aí 2000 então já era um time já consolidado. E sim. na verdade, tudo deu certo para que o Corinthians ganhasse aquele mundial, qual eu falo, tem a medalha, tem o título, tá lá na FIFA, então tá tudo certo. É mundial. É mundial, tá tudo certo, tá tudo Porque certo. porque é aquela pilha, né, pô, como é que tem 2 mundiais com uma Libertadores, né, Tá vendo? fica aquela Corinthians é bom até por isso. boa, boa resposta, gostei, gostei, aí cala os críticos, né, os cornetas. Exatamente. Cara, mas foi eu me lembro de assistir pela TV e tal, pô, grandes adversários, né, Manchester Sim, United, Real o próprio Real Madrid, Madrid, e vocês exatamente. deram um baile no Real Madrid, né, cara. Você lembra de Sim. detalhes daquele jogo? Ah, lembro sim, porque acho que foi 2-1 ou 3-1 para nós, acho que foi 2-1, o Edilson faz um golaço, Faz acho um que foi gol 2-1 até. faz Faz um um golaço golaço, né. dando a caneta no Carembê que está marcado para o resto da história. É que o europeu, aí depois a gente entende pelo lado de ter jogador na Europa, tudo Sim, isso. O europeu ele já vê esses torneios que não são a Champions League, não é o torneio, como o Real Madrid, La Liga, o Campeonato Espanhol, para eles já é uma viagem o qual eles já não têm essa obrigação de ganhar, eles já não vêm com esse foco de ganhar o torneio, sim. né, porque sabe que voltando eles têm outras competições, ao qual eles é muito mais rentável para o clube. Então os times europeus eles não levam com tanta importância, assim como os times brasileiros, que eu falo, aqui o time Sim, ganha a Libertadores, vai disputar, o campeonato mundial, ele já sai com uma pressão que tem que ganhar, mas é. cara, futebol é 90 minutos, futebol é 95 minutos, pode acontecer de tudo. E aí fica essa coisa do torcedor aí, que chega a ser uma coisa até que eu falo assim, coisa que de pessoas que não são normais, porque cara, é um esporte, pode É, acontecer que ganhe, só ganha um, pode né. exatamente, pode acontecer que não ganhe, eu falo para você que nem o Corinthians tem 2 até 2012, se você pega o jogo realmente, Corinthians e Chelsea, o jogo era para ter sido 4-5 para o Chelsea a 1, Sim, o qual o Corinthians sim, tem uma bola, faz o gol e ganha o jogo e sim, ganha a Libertadores, ganha o Mundial. Então, eu falo assim, é muito aqui, é super estimado essa coisa de ser o campeão mundial ou não. sim. Agora vem aí nesse novo formato que eu falo assim, os caras querem matar quem joga bola hoje, né, porque não vai É. ter férias, não tem como os caras ter Não, o férias. calendário O esquece. próximo ano você tem Copa do Mundo, vai chegar a maioria das seleções aí, todo mundo fisicamente aí arrebentado, porque, É. cara, não vai ter férias, joga de 3 em 3 dias, começa as competições aqui muito cedo, aí começa o Campeonato Paulista, já é um tumulto quando chega às finais, um time não ganha, aí já vem aí Copa do Brasil, Sul-Americana, não dá, só muitos jogos que pelo calendário que temos aqui. É. E assim, você sentia que os caras estavam num outro ritmo lá no mundial ou não? Sim, É? uhum. Tipo, isso de repente facilitou pra Vasco e Corinthians chegarem na final? Eu acho que não facilitou. Eu acho que os 2 times, se você pegar os elencos do tanto do Vasco como do Corinthians,
com todo respeito, era só jogador fora de série jogando. Só craque. Só craque jogando. Você pega um Vasco com Romário e Edmundo. É. Em que time do mundo existia isso? Os caras Né? num E os top, né? caras, assim, Nível no top. auge, e no auge da sua, É. da sua, da, O, da- da sua, da sua carreira, né? o Edmundo tinha acabado de chegar de uma Copa aí, porque ele foi para a Copa de 98, né? Exatamente, é sobre isso, eu falo para você. Então você pega o Vasco da Gama, era um time sensacional, Dida no gol, né? O Dida no nosso gol era no o Dida, Corinthians. era o Dida. Era o Germano, acho que no gol do Vasco, né? Era o Germano ou era o Elton já? Eu acho que era Acho o que era Elton, o hein? Eu Elton. acho que era o É o Elton já. Elton, Acho que era o verdade. Elton. Então, goleiro top que ficou anos e anos e Anos anos e top na anos. Nós Europa. estamos falando principalmente o Dida, na minha concepção, depois do Tafarel, para mim é o melhor goleiro que tivemos aí de todos os tempos. O Dida é fora de série. Mais que o Total. Marcão até? Para mim, sim. É mesmo? Para mim, sim. Trabalhei com os dois. O Dida, debaixo do gol, sobrenatural. O que ele tem assim de diferente? É do dia a dia também? Cara, Conta? conta o dia a dia, apesar que eu trabalhei com os dois, mas a forma, a velocidade, a elasticidade, a plasticidade, a frieza dele. Tava agora em Monique com ele. Pô, a gente se reencontrou depois de vários anos, e eu falava, ei, que eu chamo ele de Sid Nelson, ei, Sid Nelson, quantos anos? E eu era um moleque, para você ver, eu era um menino. Sim. E isso é gratificante para nossa vida, para contar da nossa carreira e da nossa história, né? Cara, assim, acho que é o que você falou. Os caras, era Real Madrid, Manchester United, eram os times tops mesmo. Top. Mas o Brasil, o Vasco e o Corinthians tinham jogadores nível muito fera. Exatamente. Por que hoje não consegue ser assim, cara? Por que tá tão desnivelado, cara? A Europa tá tão lá na frente. A gente viu o Fluminense contra o Chelsea, contra o City no Mundial. Cara, 30 segundos, o cara já pumba, 1-0 e pá, acabou o jogo. Por que tá tão desnivelado, cara? Pela questão que ela é muito fácil e óbvia de você entender isso e ver. Antigamente revelávamos craques. Hoje não, hoje você revela e tem produto para se vender para o mercado europeu. Então hoje, principalmente nas categorias de base, eles não vê mais o futebol, não vê mais a técnica, não vê o jogador que é diferente. Hoje, se o cara não tiver 1,85 m a mais, o cara não pode jogar bola. Né? O cara não pode jogar bola. Densidade. Hoje é o perfil. Eles olham o perfil. Então os caras têm que ter 2 metros de altura, que o resto a gente aqui embaixo conserta. Vamos fazer e virar jogador. Então, assim, virou uma máquina de fazer um produto chamado jogador, mas não de se fazer jogadores diferentes, atletas que faz seu olho brilhar de ver o cara dominar uma bola, dar um passe, um drible e tudo isso. Hoje só temos aí o Neymar, que infelizmente sofre com muitas lesões pela vida que ele tem, mas fora isso a gente não tem outro, vamos dizer, não tem mais um sucessor, mais um cara que é aquele futebol bonito que nos encantava. Então vem de geração, então o problema é formação, o problema está na base. Aí chega no profissional, você vê vários jogadores profissionais com erros totalmente de base, de fundamento. Sim. Erros de fundamento. Aí você vai culpar um jogador porque no profissional não tem tempo para se treinar. E a pressão. Tem que ser nas categorias de base. Só que as categorias de base é só scout, quem escala é o scout, quem vê tudo é scout, quem está dentro é scout, não é mais o treinador, não é. Então é complicado. Então mudou muito. E assim, nós estamos atrasados há 20 anos a mais, pode ter certeza disso. E é difícil, né? Porque e sem saudosismo, né? A gente não tá falando, a gente tá falando de uma realidade, né? Total. Eu ouço muito o Vanderlei Luxemburgo, os técnicos, né, de uma outra geração falarem dessa questão de deixar a criatividade tomar conta. Eu tive a oportunidade de estar lá no CT do Palmeiras, que acho que é uma das melhores bases do Brasil hoje. Hoje sim. E o João Paulo Sampaio, que é o cara, que é o coordenador, que esteve sentado, inclusive, aqui, onde você está sentado aqui no Zona Mista, foi o nosso convidado. E lá tem o campo de barro, que eles falam, porque não pode falar terrão, porque terrão é do Corinthians, rival do Palmeiras, né? E que lá eles deixam a criatividade. O moleque joga descalço, Estevão passou por lá, Hendrick passou por lá, os moleques jogam descalços lá,
Pra quê? Pra ter aquela coisa do sensorial, de se virar ali na jogada, de ter a criatividade, que é o que vocês tinham no terrão, né? O terrão era essa coisa de você ter a criatividade, de você criar as jogadas. Primeiro que você era obrigado a ter. Primeiro É, que a bola já não vinha no seu pé, né? ela vinha Ela já vinha no seu joelho. Já começa por aí. a chuteira não era a melhor. Exatamente, a chuteira não era melhor, a bola não era melhor. E é diferente porque é de geração para geração. O meu prazer, eu sempre disse isso abertamente, o meu prazer era jogar futebol. O meu prazer era ver futebol, o meu prazer era vivenciar futebol. Então eu não queria saber, até hoje não jogo videogame, sou É totalmente mesmo. horrível, não sei jogar videogame, não sabia brincar de outra coisa, o meu negócio era jogar bola. Então, o meu prazer na minha infância e na minha juventude era jogar bola. Claro que a coisa vai se tornando cada vez mais rígida, mais profissional, porque para você sair da categoria de base e dar o pulo profissional é muito difícil, não é fácil você se tornar jogador de futebol, ainda mais em time grande, ainda mais na época que tínhamos aí vários craques jogando nas grandes equipes, então era difícil, é por isso que falo assim, quem quer jogar futebol, ele tem que realmente vivenciar futebol e respirar futebol 24 horas, porque hoje você não tem tempo para distração, e É, hoje é muito rápido. Só que eu acho que assim, independente da base, é que eu falo assim, independente do terrão, que eu posso falar sim. do Corinthians, para todos os outros times, a gente tem que perder essa questão, primeiro a altura, É, e segundo a questão do que tem que ser campeão. Às vezes o campeão ele não é o melhor, ele foi melhor naquele momento, mas não quer dizer que é o melhor durante um ano, sim. né? E criar jogador, criar formação. Você não vê um jogador hoje nas categorias de base fazendo embaixadinha com bola de borracha, com bolinha de tênis, sabe? Botar a forca, o cara ter tempo de bola para cabecear, pegar o cara, que nem assim eu falo de vez em quando, eu até posto uns gols meus, algumas coisas que saem, eu chutava por dia no mínimo 300 bolas. Até a perna inchar. 300 bolas. Por dia eu chutava 300 bolas. Por dia eu dava no mínimo 50, 100 piques de 100. Hoje os caras não podem fazer isso. Não Hoje é pode, tudo. lesão muscular, a Hoje não perna pode. inchar, Exatamente. Hoje não pode. Hoje os fisiologia. recursos. E hoje, com todo respeito, o recurso ele é muito melhor, ele é muito infinitamente superior da nossa época. Agora imagina com a técnica que tínhamos, com o desejo e a vontade que Aham. tínhamos. Você chegar, porque hoje eu falo, o jogador de futebol não tem mais nem pressão, porque esse papo que nós estamos tendo, eles não conseguem ter, porque não tem. Não dá É, entrevista, já começa por aí. fica Cara, só aqui, ó. tudo, exatamente, tudo é muito melhor. E você vê que hoje não tem qualidade, infelizmente. Você não pega 2, 3, 4 jogadores hoje que você fala assim, pô, esse cara realmente é fora de série. E com todo respeito ao Endrick que está no Real Madrid, ao Estevão que está saindo, que tem que sair cedo para eles crescerem no meio do futebol, qual ele é profissional o tempo inteiro e jogar com pessoas do seu nível a mais, Sim, melhor. Aí ele vai evoluir, porque se ficar aqui no Brasil não evolui. não evolui, né? Não, não evolui, de jeito nenhum. Qual?